Estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial das Línguas Gestuais. Estima-se que aproximadamente 72 milhões de pessoas, que há aproximadamente 72 milhões de pessoas surdas no mundo e que elas dispõem em sua comunicação de 300 diferentes signos linguísticos. Essa data, ela tem o objetivo de colocar a linguagem gestual no patamar das línguas faladas e também de promover a aprendizagem e a identidade da comunidade surda na diversidade linguística e também cultural. Mas quem vai explicar melhor para nós em relação a esta língua é a intérprete e também tradutora de Libras aqui em Erechim, a Silvia Remos, que já está aqui comigo. Silvia, seja muito bem-vinda aqui no Jornal Bom Dia para conversar em relação a esse assunto tão importante aqui para a nossa comunidade. Obrigada, Thay. Agradeço o convite para participar aqui com vocês do programa. Silvia, e eu já vou começar lhe perguntando, na tua avaliação, qual que é a importância desse profissional, tanto o tradutor como o intérprete de Libras aqui na nossa sociedade? É fundamental, né? A acessibilidade para as pessoas surdas passa pelo intérprete de Libras, né? Só através do intérprete que é possível que eles tenham acesso às informações, né? O tradutor e intérprete, que eles tenham acesso às informações, né? Tanto na área educacional, na área cultural, né? E na sociedade em geral, o intérprete de Libras é o profissional que vai fazer a acessibilidade à pessoa surda. E, inclusive, Silvia, neste mês, ele é um mês dedicado também a toda essa comunidade. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho melhor para nós em relação a isso. Sim, o mês de setembro, né, ele é um mês que representa a comunidade surda, né? É um mês que mostra, né, que traz a visibilidade para a língua de sinais, para a cultura surda, e todo ele com datas especiais voltadas à comunidade surda, né? Então, por que o Setembro Azul? Por que a cor azul? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência eram identificadas com uma fita azul no ombro, né? E depois, né, elas eram encaminhadas então para as câmaras de gás, né, para serem executadas, né? Então, a cor azul, ela simboliza um pouco isso, e também porque ela é uma cor viva, uma cor forte, né, que representa bem a comunidade surda. E aí, no mês de setembro, a gente vai ter várias datas, né? A gente vai ter hoje, né, o dia 23, que é o dia das línguas gestuais, das línguas de sinais. A gente tem o dia 26 de setembro, que é o dia do surdo, né? Essa data foi escolhida porque no dia 26 de setembro de 1857 foi fundado o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, né, no Rio de Janeiro. Até hoje ele segue funcionando e é uma das principais instituições, né, que trabalha com a acessibilidade, com a comunidade surda, com a cultura surda. Então, esse dia foi escolhido para ser o Dia do Surdo. E no dia 30 de setembro também nós temos o Dia Mundial, então, dos surdos, e temos o Dia do Intérprete de Libras, o Dia do Tradutor e Intérprete de Libras. Realmente, aí são datas muito importantes que faz nós refletirmos realmente da importância que tem desse profissional em toda a nossa sociedade, né, Silvia? E falando agora de ti um pouquinho, eu gostaria que tu compartilhasse conosco a tua experiência dentro dessa profissão. Como você iniciou esses estudos? Como que foi o interesse para ti estar dentro dessa profissão agora? Sim. Bem, eu não sabia nada a respeito da língua de sinais, né? Eu só sabia que existia porque a gente via raramente, né, na televisão a janela com o intérprete de Libras, mas não conhecia nada. Aí, em 2007, eu tive a minha filha, né, e em 2010, quando ela tinha aproximadamente 3 anos de idade, eu descobri que ela era surda, né, a gente descobriu a surdez dela. Então, inicialmente, a gente tentou adaptá-la com aparelho auditivo, né, com prótese auditiva, mas não funcionou muito bem, não deu muito certo, porque ela tem surdez profunda, bilateral. E aí, então, eu comecei a procurar outras alternativas, né, para que ela pudesse se desenvolver socialmente, cognitivamente, enfim. Então, eu descobri a APADA, que é uma associação, né, aqui de Erechim, que é voltada para a comunidade surda, né. A APADA é a Associação dos Deficientes Auditivos, dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos do Alto Uruguai. E aí eu comecei a frequentar, a Emily começou a aprender língua de sinais e eu também comecei, a Emily é a minha filha, no caso.
Ela começou a aprender língua de sinais e eu comecei a aprender também, né? Porque não fazia sentido ela aprender e eu, sendo mãe, a família, né, não saber. Mas no início, assim, era mais por essa questão, né? Por causa da minha filha. Aí, a partir de 2015, eu percebi que eu poderia, né, me desenvolver mais e começar a trabalhar com isso. Então, eu fiz vários cursos, né? Eu fiz cursos somente de Libras para aprender vocabulário, enfim. Eu fiz curso para tradução e interpretação, né? E recentemente eu concluí a pós-graduação, então, em Libras, especialização. No início, tu sentiu muita dificuldade nessa questão de aprender os sinais e também de tu decorar os gestos, porque são muitos gestos, né? Sim. Tu sentiu essa dificuldade? A língua de sinais é uma língua que exige prática, né? Você não adianta você fazer um curso e você parar de sinalizar, né? Exige contato com a comunidade surda para que você tenha essa prática, né? E para que desenvolva, né, um vocabulário mais extenso, para que compreenda, né, como é a estrutura da língua, como é a gramática da língua e consiga sinalizar com mais clareza, cada vez com mais clareza. Então, claro, no início foi difícil porque, né, é desafiador, ela é uma língua viva, ela se modifica e, na verdade, eu sigo aprendendo até hoje, né? A gente nunca para de aprender língua de sinais, porque os sinais se modificam, existem os de região para região, né? Tem os regionalismos, as variações. Então, como a gente está sempre nesse meio, né, a gente tem que estar sempre estudando. E as pessoas que desejam também conhecer exige muita dedicação e muita prática, principalmente, né? Dentro dessa língua também, Silvia, tem o intérprete e também tem o tradutor. Existe uma diferença entre essas duas classificações? Na verdade, a maioria das pessoas a maioria dos profissionais são as duas coisas, né? Tradutores e intérpretes. O que existe, na verdade, é assim uma diferença no trabalho, né? Então, por exemplo, assim, o intérprete geralmente ele vai fazer aquele trabalho simultâneo, né? A interpretação simultânea. A pessoa está fazendo o discurso e eu preciso adaptá-lo à língua de sinais, né? A língua fonte ali no momento, né? A tradução, ela pode ser feita, normalmente é a que é feita consecutiva. Então, por exemplo, assim, a pessoa quer que eu traduza um vídeo da língua de sinais para a língua portuguesa. Aí eu posso fazer uma tradução escrita, né, ou fazer a oralização daquele texto que está sendo sinalizado, e eu posso fazer isso depois. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho mais tempo para fazer isso, posso fazer mais com calma, né? Não seria simultâneo. Mas, basicamente, a tradução e a interpretação são partes, né? São o trabalho do tradutor e intérprete. Sempre ele vai fazer essas duas coisas. Agora, falando de outro assunto também, que é em relação ao mercado de trabalho. Na tua avaliação, tu que trabalha com esta profissão, tu acredita que agora o mercado de trabalho ele está mais aberto para esse profissional, tanto o intérprete quanto o tradutor, com a inclusão das pessoas da comunidade surda na sociedade? Como que tu vê essa questão? Sim, na verdade a língua de sinais oficialmente aqui no Brasil ela é recente, né? Ela é uma língua que foi oficializada em 2002. Então, a partir daí, a gente passa a ter várias mudanças, né? O surdo passa a ter mais acessibilidade e, conforme ele vai ocupando novos espaços, então, são necessários mais profissionais, obviamente. Então, tem aumentado bastante, assim, nos últimos anos, né? Tem havido uma maior visibilidade também desse profissional, né? Nos últimos 2 anos, com a pandemia, assim, muita gente tem procurado, né, como teve um aumento desses eventos online, lives, enfim, né, tem sido bem necessário esse profissional. Eu vejo, né, a minha percepção é de que sim, aumentou, né, a busca pelo intérprete de Libras, a necessidade, né, por conta da legislação que exige, e eu acho que tende a aumentar ainda mais, né. E falando também agora, antes nós comentamos em relação àquela pessoa que busca fazer essa especialização, fazer algum curso ou até mesmo trabalhar
interpretando, fazendo as traduções. Eu gostaria também, na tua avaliação, como que tu vê esse trabalho aqui na nossa região? Tem bastante, digamos assim, procura no mercado de trabalho na nossa região, aqui na Erechim, aqui na região? Como que tu vê isso? Sim, aqui na região, né, no Alto Uruguai principalmente, existem bem poucos profissionais, né? A profissão ainda não se difundiu ainda muito, né? Então a gente tem bem poucos profissionais e há necessidade, né? Só aqui em Erechim nós temos aproximadamente 120 surdos, né? Claro que nem todos utilizam a língua de sinais, né? Mas temos bastante surdos e temos bem poucos profissionais. Então, eu acho que é um mercado bem amplo, né? Se as pessoas têm interesse em aprender, em trabalhar com isso, eu acho que vale a pena investir, né? Porque é uma profissão bem procurada. A única dificuldade, né, que eu percebo aqui é que muitas pessoas ainda não conhecem o nosso trabalho, né? Então, muitas vezes não há uma valorização desse profissional, né? Muitas vezes as pessoas acham que você estar lá, mas é só fazer alguns sinais, é simples, é tranquilo. Não é, né? A gente precisa de muito estudo, precisa de muita preparação. Responsabilidade também. E isto é algo que exige bastante responsabilidade, né? Você tem que passar a mensagem que está sendo dita na língua fonte para a língua alvo com clareza, para que a acessibilidade realmente ocorra. Porque não adianta só ter o intérprete de Libras ali, se ele não tem condições de fazer a acessibilidade linguística, né? Então, é necessário sempre pesquisar, né? Que ele tenha uma formação adequada, também que tomar cuidado, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho uma palestra de 3 horas, 5 horas, e eu quero uma intérprete só, né? Há estudos que mostram, né, que a gente consegue manter total concentração por no máximo 30 minutos. E o trabalho de interpretação, ele exige muita concentração. Então, a partir de meia hora, de 1 hora, vai decair, né, a habilidade ali, a tua concentração, você não vai conseguir ficar 100% focado e isso pode prejudicar a interpretação. Então, é necessário, né, que se tome um cuidado com isso também, né? As pessoas que querem contratar esse profissional também têm que dar condições para que ele possa realmente fazer a acessibilidade das pessoas surdas. Realmente, e por isso que é importante as pessoas buscarem conhecimento também em relação à profissão, ao profissional, como ele trabalha, né? Silvia, nós chegando aqui já ao fim da nossa entrevista, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para a comunidade surda que vai nos acompanhar e também para as pessoas em relação a este Dia Mundial desta profissão e também traduzisse para nós entendermos. Tá bom. Eu vou fazer, então, primeiro em língua de sinais e aí depois eu traduzo o que eu disse. Maravilha. Fica à vontade. Então, eu parabenizei, né, a comunidade surda pelo mês de setembro, pelo Dia dos Surdos, né? Felicitei-os pelo dia deles. E também pelas lutas e pelas conquistas que eles vêm tendo nos últimos tempos. Maravilha, então, Silvia. Então, agora sim, chegando ao fim da nossa entrevista, nós agradecemos muito a sua presença aqui, por ter explicado para nós melhor em relação a esta data, como atua esse profissional. E lembramos que as portas estão sempre abertas aqui para lhe receber. O nosso muito obrigada. Eu agradeço novamente o convite e espero ter contribuído, né, com vocês, com o programa e também com as pessoas que estão assistindo. Com toda certeza. Bom, e a você que nos assiste, nós agradecemos muito a sua audiência e lembramos que você pode rever este programa e também outros em todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima conversa.